Inicialmente, a tendência é por uma rescisão amigável, mas oficialmente não chegou o comunicado ainda ao clube, né? De que o jogador está suspenso, tem todo um trâmite que não chegou ainda. E como a temporada acabou, não parece haver muita pressa por parte do Flamengo em resolver isso, porque, pelo que apurei, existem cláusulas que dão ao clube o direito de rescindir o contrato unilateralmente pelo que aconteceu. Mas sempre há também a possibilidade de um rompimento unilateral de um dos lados, no caso o lado que se sentir prejudicado, recorrer à Justiça do Trabalho, alegando que não teve culpa, alegando qualquer coisa. E o Flamengo nitidamente quer evitar isso. Por isso a busca por um acordo que seja, digamos assim, razoável para todos, né? Não sei se vai ser tão simples assim essa rescisão. Ela pode ser um pouco mais complicada. E uma possibilidade também, que acho que existe, embora isso não esteja sendo comentado abertamente, é até discutir com o Guerreiro, com o seu agente, ele é empresariado pelo Bruno Paiva, filho do Mário Sérgio, né? Buscar um acordo que até possa fazer com que ele continue no Flamengo. Ele vai ficar até novembro sem poder jogar. A questão é chegar numa conta em que o clube não saia prejudicado, porque não tem também cabimento continuar pagando o salário alto do jogador durante um período em que ele não está prestando serviço ao clube por algo que o clube não teve realmente culpa, né? Já foi assim o mês de novembro todo. Ele não jogou, não joga mais de um mês. O Flamengo continua envolvido numa competição, tem um jogo importante, não pode contar com o Guerreiro. E, naturalmente, teve que pagar o salário, teve que cumprir suas obrigações, né? Até porque, repito, ainda não chegou o comunicado oficial, deve chegar amanhã ou depois, e aí as coisas devem ficar mais claras. Mas me parece que o Flamengo não tem tanta pressa assim em resolver. Vai tentar resolver com calma, analisando todas as possibilidades, mas se o jogador estiver propenso a aceitar uma rescisão amigável, esse vai ser o caminho. A questão é como ele vai reagir. Não só ele, né? É sempre bom falar. Quando é o jogador e aquelas pessoas que trabalham para ele, que defendem seus interesses. Aí, geralmente, o empresário, o agente, que vai certamente, até a função dele, tentar tirar, digamos assim, minimizar o prejuízo, que já é enorme, né? Para ele, não só profissional, mas também financeiro. A questão é assim, o Guerreiro estava discutindo já, eles começaram a conversar sobre a renovação de contrato, depois resolveram deixar essa conversa para o final da temporada. O contrato dele vai até 10 de agosto. Logo depois veio a história do doping, surgiu a notícia. Obviamente, esse assunto ficou colocado de lado. Os comentários dentro do clube que as pessoas falam a respeito do Guerreiro, assim, ele é muito elogiado, porque é considerado um cara muito profissional, muito dedicado. No Corinthians também era assim, né? Ele é visto como um cara que leva muito a sério a profissão, se cuida. Mas o Guerreiro, ele é um jogador ao mesmo tempo que vinha sendo questionado, porque o que acontece? Ele é um centroavante que ele tem muitos predicados, mas ele não é um grande artilheiro, ele não decide grandes jogos, não tem sido assim no Flamengo. É o custo-benefício, né, Mauro? É o custo-benefício, porque o que acontece? Ele é um jogador, é importante entender isso. Quando ele foi contratado, por que ele atingiu um custo mensal muito alto? Porque ali está embutida a multa rescisória. O Flamengo não pagou multa ao Corinthians. O Flamengo paga o equivalente à multa mensalmente em parcelas ao jogador, que tinha dinheiro para receber do Corinthians, o Corinthians o liberou, né, num acerto Flamengo, Guerreiro, empresário do Guerreiro e Corinthians. Então o Corinthians abriu mão do jogador, fizeram ali uma conta de chegada, e o Flamengo passou a pagar salário e um aluguel do passe, luvas, chame como quiser. Mas é o quê? É o equivalente à multa rescisória que o Flamengo pagaria ao Corinthians e o Corinthians não recebeu porque devia alguns milhões ao Guerreiro. Então, isso compõe uma remuneração muito alta. E aí havia uma discussão. Bem, o Flamengo já pagou o que antigamente seria chamado de passe do jogador. Nesses 3 anos, pagou. Então, renova por quanto? A intenção inicial do Departamento de Futebol, o que eu acho um absurdo, era fazer a renovação pelas mesmas bases. O cara 3 anos mais velho, com números que deixam a desejar em alguns momentos. Sim. Esse ano, por exemplo, o Guerreiro decidiu o quê? O empate, o gol do empate que valeu o título do Carioca contra o Fluminense. Na Libertadores, ele não fez gols nos jogos fora de casa, que o Flamengo perdeu, por isso foi eliminado. Na Copa do Brasil, ele até lutou muito, mas não fez gol no Cruzeiro, no segundo jogo. E o primeiro não jogou porque estava suspenso, porque ele leva muito cartão. E quando ele chega, né, Mauro, ele chega contratado como o cara que decidiu um Mundial pro Corinthians. Exato. Então, assim, ele, na minha opinião, ele não correspondeu totalmente à expectativa que se esperava dele. E muitos torcedores questionam isso. Acham que ele vale, mas não vale tanto. Mas é difícil alguém aceitar uma renovação ganhando menos, né? Porque o cara já passa a incorporar aquilo como salário. É uma discussão muito complicada. Com o surgimento dessa situação, o Flamengo automaticamente acho que passa a pensar, e já está pensando nisso, contratar um outro jogador que seja mais artilheiro, um 9 mais goleador. Mas
o Guerreiro agora está numa situação também que ele não tem muito como barganhar. Não. Dependendo da maneira como eles conversarem, pode ser até que eles cheguem a um acordo para que ele continue no Flamengo e volte a jogar a partir de novembro. Acho que vai depender muito de como o jogador se comporta com relação a isso. Eu acho que os dirigentes têm que ver o que é melhor para o clube. Se puderem dar a mão ao jogador, se o jogador quiser que o clube dê a mão a ele, de alguma maneira, né? Ok. Mas tem que ver o interesse do clube. O clube não teve responsabilidade nisso, foi lá na Federação Peruana e talvez até entrar com algum tipo de recurso contra a Federação do Peru. Porque até agora, o Guerreiro, ele diz que não tem culpa. Né? Mas, como você disse, para efeitos legais, ele é o responsável porque está no corpo dele digamos, aquele produto químico que faz com que ele seja considerado um jogador dopado e seja punido. E o clube não teve nada com isso. Então, o único que não tem nada com a história que está só pagando a conta é o Flamengo. Pagando salário e tendo prejuízo técnico porque não teve jogador por várias partidas. E partidas importantes de final de temporada, buscando vaga na Libertadores, que quase não conseguiu, e agora decidindo a Copa Sul-Americana. Mas acho que vai depender muito de como ele vai para essa conversa. O que ele pretende? Né? Minimizar o prejuízo? Acertar a permanência dele para o futuro? Isso ninguém sabe. Talvez nem ele saiba ainda, né? Porque é tudo tão recente, né? A confirmação foi agora, 2 dias. Ele está ainda com trauma de estar fora, mais de estar fora da Copa do Mundo. Terrível, a situação dele é muito difícil.